Boa noite aos meus amigos do Círculo Sempre Encontrando com Jesus. Eu quero nessa oportunidade, não podia deixar de passar, pelo Dia das Mães, de cumprimentar as mães e as queridas avós que fazem parte desse nosso círculo, sempre encontrando com Jesus. Como vocês sabem, nós estamos enfrentando uma quarentena. Então, há muito tempo que nós não nos encontramos. A última vez que nós nos encontramos, se eu não me falha a memória, foi na casa da Maria Augusta, no dia 8 de março. Logo depois, começamos uma quarentena rigorosa. Já lá se vão quase 2 meses. Não temos, portanto, tido oportunidade de nos encontrar. Vocês lembram que no dia 4 de abril estava marcada aqui em casa uma reunião em que eu ia fazer um resumo do capítulo 9, versículos de 1 a 12 do livro do Apocalipse. Eu estou pensando que nós não devemos interromper o nosso estudo. Nós já caminhamos tanto. O livro do Apocalipse, por que o estudo do livro do Apocalipse? Muita gente reclama que é um livro difícil de interpretação. Eu concordo, realmente é um livro de difícil interpretação, mas que é uma mensagem muito importante que ele dá. A interpretação que o povo, de um modo geral, tem sobre o Apocalipse é que ele relata o fim do mundo, o cataclisma final do mundo. E nós sabemos que não é nada disso. O Apocalipse é um livro que é a revelação. Deus é mistério. Deus se revela. Ele usa o autor do Apocalipse para mostrar que, assim como ele foi aliado do povo hebreu, ele também é aliado daquelas comunidades cristãs que estavam sofrendo uma opressão muito grande do sistema religioso, uma opressão social, uma pressão econômica. Então, o João, que é um exilado político, morando na ilha de Patmos, fugindo talvez para a ilha de Patmos, sem dúvida ele tem um grande conhecimento bíblico. Ele recebe 2 iluminações. A primeira iluminação, pedindo que ele escreva cartas às 7 comunidades cristãs que viviam na Ásia e que estavam sofrendo todo aquele sistema de opressão. A segunda iluminação é permitido a João ter uma visão celestial. Mas por que o livro do Apocalipse é escrito de tal maneira, cheia de símbolos, com essa simbologia toda? Tanta gente reclamando. Realmente, ele foi escrito assim porque é um estilo literário da época. Aquelas eram comunidades perseguidas e, portanto, a mensagem tinha que ser dada uma mensagem de maneira cifrada. Isso não é novidade. Veja, no passado, os nossos antepassados da Mesopotâmia usavam os hieroglifos. E foi preciso anos e anos e anos, até a descoberta da Pedra de Lara,
para que se decifrasse os hieroglifos. As missões militares, principalmente nas guerras, que usam comunicações totalmente cifradas e que exigem código, então toda vez que se necessita mandar uma mensagem com segurança, se faz através de cifras. E é por isso que o Apocalipse é escrito com toda essa simbologia. Ah, mas o que é símbolo? Eu não sei o que é símbolo. É fácil a gente entender. Tudo aquilo que representa algo que eu lembre, torna-se um símbolo. Por exemplo, um anel de compromisso. Ele significa um compromisso, um anel no dedo significa um compromisso, uma aliança. Uma veste branca significa pureza, significa amor. E tantos símbolos que podemos lembrar. Quando a gente pega as mãos e com os dedos nós fazemos um coração, é um símbolo do amor que eu quero transmitir às pessoas. Então, está aí o motivo da simbologia. É difícil se entender o Apocalipse? Sim. Exigiu que os exegetas, isto é, as pessoas que se dedicam ao estudo da interpretação da Bíblia, anos para interpretar. E essa interpretação é que hoje nós temos a facilidade em livros explicando o interior do Apocalipse. Mas voltando então à história da humanidade, aqueles primeiros 4 lacres do livro da história da humanidade que foram retirados só mostraram ganância, exploração econômica, violência, fome, morte. Dá a impressão de que na história da humanidade a injustiça sempre prevalece sobre a justiça. Vamos raciocinar um pouquinho. Será que nós estamos na fase da abertura atualmente desses 4 primeiros selos do livro da humanidade? A abertura deste livro da humanidade continuou. E João continuou a receber a graça de tomar conhecimento de parte desse mistério. A abertura do 5º selo do livro da humanidade mostra que os mártires clamam ao Senhor por justiça. Ah, mas quem são os mártires? Os mártires de todos os tempos, os santos. Mas quem são os santos? Quem são os mártires? São todos aqueles que fizeram o projeto de vida deles idêntico ao projeto de Deus. Muito bem, continuando a abertura do próximo selo, é retirado o selo e Deus, o que é visto é que Deus aceitou o clamor dos justos, o clamor dos mártires e decide fazer o julgamento da humanidade. A abertura do 7º selo do livro mostra a chegada do dia do julgamento. E como tal, esse dia do julgamento é um dia de silêncio, merece o silêncio, é um dia de reflexão, um dia de bastante testemunho, de bastante ação de parte de Deus. O que se vê é que um anjo se aproxima do altar do Senhor, coloca o fogo do altar num turíbulo de ouro, e dentro desse turíbulo de ouro coloca incenso, que é o perfume que agrada a Deus, e também as orações dos santos, dos mártires. Esse anjo começa a manejar
o turíbulo. Esse turíbulo, que nós sabemos, aquele instrumento que vemos nas celebrações litúrgicas, colocando o incenso em direção ao altar, em torno do altar para a Assembleia. Quando esse turíbulo, ele joga esse incenso e esse fogo para a terra sofre terremotos, sofre relâmpagos, aparecem trovões. Mas não nos importunemos, nem nos assustemos, porque esses trovões, esses relâmpagos, esses terremotos não devem ser tomados ao pé da letra. Na realidade, quando aparecem no Antigo Testamento, principalmente no Apocalipse, significa que nós estamos diante do julgamento de Deus. Em seguida, aparecem 7 anjos com 7 trombetas. Cada trombeta será tocada pelo respectivo anjo. Ao toque da primeira trombeta pelo primeiro anjo, 1/3 da terra é transformada por abalos sísmicos. Em seguida, ao toque da segunda trombeta pelo segundo anjo, e 1/3 do mar é transformado. Ao toque da terceira trombeta, 1/3 dos rios se transforma. Ao toque da quarta trombeta do anjo, 1/3 do sol, 1/3 da lua e 1/3 das estrelas é transformado. Bastante romântico, né? Por que 1/3? Porque o julgamento de Deus é um julgamento total, universal. Mas ele, dentro dessa totalidade, ele começa a fazer o julgamento na parcialidade. Então, de 1/3 da terra, 1/3 do mar, 1/3 dos rios, 1/3 do sol, 1/3 da lua. Após esses 4 anjos tocarem, faltam as 3 trombetas finais tocarem. Aparece uma águia no alto dos céus, no topo dos céus, mostrando que junto com o toque dessas trombetas, o Senhor vai fazer um convite através de um ai. Não um ai de punição, ai, 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 não, mas um ai de orientação. Assim, haverá o toque da 5ª trombeta. Esse assunto, que eu deveria, no dia 9/4 passado, resumir, é exatamente o toque dessa 5ª trombeta. Eu fiz um retrospecto anterior para que nós mantivéssemos uma conexão e não fôssemos pegos de surpresa, um 5º anjo tocando uma 5ª trombeta. Quando este 5º anjo toca a 5ª trombeta, junto com esse toque, existe o ai de Deus, que é um convite àquelas sociedades injustas para que elas voltem atrás, que elas deixem de fazer a injustiça, porque a injustiça produz uma autodestruição, produz a morte. Então, por que morrer? Por que causar a morte? Junto com esse ai, convite de Deus, há uma estrela que cai do céu, trazendo com ela uma chave que abrirá um poço na terra. Simbolicamente, essa estrela representa o mal.
a chave vai abrir o poço na terra. Esse poço tem dentro dele o abismo, que é o sistema opressor. Quando a chave dá a volta no poço e a porta se abre, uma fumaça escura sai desse poço, vai escurecer o ar e a terra. É exatamente dentro dessa fumaça que se encontram as estruturas sociais que levam o mal. Portanto, o sistema opressor que estava dentro do poço, de nome abismo, ele vai liberar essa fumaça, que são as estruturas sociais. Para que o mal tenha uma ação na sociedade, isto necessita de canais de condutibilidade desse mal, que são as estruturas sociais. Dentro dessa fumaça escura, que inunda o céu, que inunda o ar, que inunda a terra, estão animais chamados gafanhotos. Os gafanhotos que nós conhecemos. Esses gafanhotos representam as estruturas sociais. E neste capítulo a gente vai verificar como esses gafanhotos vão se transformando, vão sofrendo uma metamorfose. Porque as estruturas sociais, simbolizando as estruturas sociais, que também se transformam, muitas das vezes tomando até aparentemente a maquiagem humana de faces femininas, cabelos femininos, para iludir aquelas pessoas mais fragilizadas. E por isso, esses gafanhotos têm a primeira transformação, aparecem como escorpiões. Nós sabemos que os escorpiões têm ferrões que, ao morderem as pessoas, é dito que as dores permanecem por muito tempo, cerca de 4, 5, 6 meses. Esses gafanhotos transformados em escorpiões, eles só deveriam atingir aquelas pessoas injustiçadas, aquelas pessoas que praticam a injustiça. Não as pessoas que praticam a justiça, mas as pessoas que praticam a injustiça. Continuando a metamorfose, esses gafanhotos se transformam, transformados em escorpiões, se transformam também em cavalos. Em cavalos que puxam carros de combate. Cavalos esses que apresentam coroas de ouro. Por quê? Porque essas estruturas sociais, elas estão preparadas para manter de qualquer maneira, a qualquer custo, até sob o ponto de vista de guerrear essas estruturas sociais injustas. E de uma maneira mostrando que usam métodos imperialistas absolutos, por isso as coroas de ouro. Esses cavalos apresentam, os gafanhotos, apresentam asas que batem como o rufar dos carros de combate. As metamorfoses são várias. Eles apresentam-se às vezes com faces humanizadas para maquiar que são mais humanos. Apresentam cabelo feminino para seduzirem exatamente os mais fracos. Mas sempre terminam apresentando dentes de leão. Por quê? As pessoas mais frágeis, vítimas desse sistema opressor, acabam caindo na boca do leão com os dentes de leão. Tudo isso manejado por um anjo do mal, o anjo que em hebraico é chamado Abaddon e em grego Apollon.
tudo isso que eu aqui procurei resumir num fio guia está bastante descrito dos versículos de 1 a 12. Eu creio que agora nós estaremos em condições de, seguindo esse resumo, esse fio guia, estamos em condições de entender melhor essa simbologia. Porque, na realidade, Deus mostrou para o que Ele quer mostrar a essas comunidades é que, mesmo diante dessas estruturas sociais injustas, Deus é aliado dessas comunidades sofredoras, assim como foi aliado daquele povo hebreu quando, na retirada do exílio, a volta do exílio do Egito. Meus amigos, eu procurei simplificar. É necessário agora, já que nós não vamos ter uma reunião presencial, que cada um pegue o seu livro Apocalipse, capítulo 9, página 81, 82. Junto com a Bíblia, ver os versículos, vamos entender perfeitamente. Meus amigos, procurei fazer o melhor. Se vocês concordarem, nós continuaremos de 15 em 15 dias dando um vídeo para nós caminharmos no Apocalipse, no nosso livro. Muito obrigado.